Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos descobrir quem é o temerário que anda rondando as obras da Catedral dos nossos pedreiros livres. Fiquem com a gente e descubram também. E se estão gostando do conteúdo, deixem o seu like, comentem, interajam conosco, que isso nos ajuda a dar relevância ao vídeo e levar esse conteúdo a mais pessoas. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e serão sempre avisados dos novos episódios. O nosso muito obrigado e vamos ao episódio de hoje. Capítulo 11. A luz vencendo as trevas. Os preparativos, a captura, as palavras do mestre arquiteto. Com o passar dos dias, a aflição de Helion só aumentou, fazendo com que o velho mestre arquiteto não conseguisse disfarçar sua crescente ansiedade. Essa situação começou a causar estranheza e preocupação entre todos, pois ele se apresentava muito desatencioso e pouco solícito com seus irmãos durante as jornadas de trabalho na catedral. O mestre dos arcos esperava aflitamente o término dos cálculos de Anuar para que a data do grande dia fosse marcada, apesar de ter plena convicção de que aquele intruso não era exatamente o diabo. Porém, pelo sim ou pelo não, atendendo à precaução, uma das maiores qualidades de um experiente mestre, rezava mais, com mais concentração e fervor naqueles dias. Prova disso era que, ao lado do inseparável compasso dependurado em seu pescoço, juntou-se por sua própria providência um belo e grande crucifixo de madeira, relíquia de Jerusalém, trazida por cavaleiros cruzados e doada gentilmente à família de seus avós há muitos anos. Naquela tarde de verão, os trabalhos transcorriam sem anormalidades, quando, de repente, Helion avistou através da porta central da catedral a silhueta do seu tão esperado amigo, contornada pela contraluz dos últimos raios de sol daquele dia. A passos largos, o robusto mestre arquiteto dirigiu-se ao seu encontro, atravessando aquele enorme templo, fazendo o compasso e o crucifixo em seu pescoço movimentarem-se, chocando-se sobre seu peito ofegante, que inspirava profundamente o ar quente e empoeirado do interior da monumental igreja. Ao aproximar-se da porta de entrada, falou com alegria e certa aflição. Anuar, folgo em revê-lo. Oxalá boas notícias o acompanhem, meu velho amigo. Venha cá fora, amigo Helion. Temos muito o que conversar. Sentaram-se em um banco na praça, defronte à catedral. Lá, tentaram se comportar como dois trabalhadores que, ao final do dia, conversam de maneira despretensiosa sobre amenidades antes de se dirigirem a seus lares. Os dois falavam baixo e pausadamente, com olhares e ouvidos atentos contra possíveis pessoas que pudessem aproximar-se e, inadvertidamente, tomar ciência de tão audacioso plano para a captura do demônio. Quem os visse, mesmo de longe, notaria que estavam arcados para frente de uma forma exagerada, como se suportassem nos ombros um peso demasiadamente grande. Era exatamente o que simbolizaria suas figuras naquele momento se fossem assim transformadas em esculturas. O peso da responsabilidade que carregavam aqueles dois era descomunal, pois arquitetar um plano para fazer um pequeno grêmio de trabalhadores da pedra, enfrentar a presença do diabo dentro de uma catedral inacabada, sem contar com a ciência, com a anuência e com a colaboração da própria igreja, era algo no mínimo insólito e, sobretudo, arriscado. Algo para ser considerado como loucura e irresponsabilidade total, se não tivesse nascido na mente prodigiosa de um mestre arquiteto do quilate de Helion. Ele, dentro de sua imensa genialidade e ímpar humildade, sabia definitivamente o que estava fazendo. Diga-me, meu amigo, conseguiu marcar uma data? Perguntou o ansioso Helion. Sim, será dia 21 de junho, daqui a exatamente 7 dias, afirmou o convicto Anuar. Por que dia 21 de junho? Pelos meus cálculos, baseados nos mistérios das antigas civilizações dos egípcios e dos fenícios, das quais orgulhosamente sou descendente, o próximo dia 21 será o mais longo deste ano. É o dia em que a luz do sol sobrepujará em muito a escuridão da noite,
será a data ideal para vencermos o príncipe das trevas. Espero que você esteja certo, exclamou o agora afoito mestre construtor. Veja bem, Helion, se os mestres arquitetos que o precederam nas obras desta catedral locaram, com precisão, os pontos de alicerce conforme as antigas tradições usadas desde a construção do Templo de Salomão, no dia 21, o sol nascerá bem cedo, na direção do canto esquerdo, do lado oriental da catedral, por volta das 5 horas da manhã. Por conseguinte, deverá se pôr na posição diametralmente oposta, na extremidade direita do lado ocidental da catedral, depois das 9 horas da noite. Será um longo e belo dia e, ao crepúsculo, brilhantes raios de sol penetrarão na catedral, tangenciando a porta da coluna do sul, e iluminarão, com uma intensidade nunca vista, tão somente a abside e o altar-mor. Posso lhe afirmar que todo o lado norte da catedral, com suas imensas colunas, permanecerão na penumbra. Aliás, você me disse outro dia algo que eu jamais descobriria sozinho. O lado norte normalmente recebe menos luz que o lado sul da catedral. Existe uma razão especial? Um dia, quem sabe, falaremos sobre isso, despistou Helion. Meu querido amigo, é tudo o que posso fazer baseado em meus cálculos de matemática e das estrelas. Não sei se estou sendo-lhe útil, pois ainda não me disse o que você quer fazer com todas essas informações, disse Anuar, cofiando sua longa barba já um pouco grisalha. Temos exatamente 7 dias. Tomaremos todas as providências, somente eu, você, Heidrun, Zohad e mais alguns companheiros que convocarei é que virão a saber de tudo o que ocorrerá no interior desta catedral. Não convocarei os clérigos, pois tenho certeza de que não concordariam com os meus planos e ainda correria o risco de ser excomungado, torturado e, quem sabe, levado até a fogueira. Mesmo sem a ajuda dos religiosos, eu tenho a convicção em meu coração e, sobretudo, em minha mente, de que temos a bênção de Javé, nosso Deus em comum. Amém, falou respeitosamente Anuar. Tudo foi minuciosamente preparado durante aqueles 7 dias que demoraram a passar. Helion convocou Jean, o mestre de alicerces, Benjamim, o mestre de colunas e muros, Jerome, o mestre de cerimônias, e Thomas, o mais destemido de todos. Chegaram a tocar no nome de Gerhard, mas ele foi descartado, pois, devido à sua falta de controle emocional, para não dizer medo descabido das coisas julgadas sobrenaturais, provavelmente até o dia marcado já estaria morto de tanto seus intestinos funcionarem. Dia 20 de junho, à véspera, amanheceu maravilhoso, com um incomparável céu azul sem uma única nuvem que maculasse aquela imensidão celestial. Tudo estava pronto. O plano tinha sido repassado inúmeras vezes entre os destemidos amigos. Logo pela manhã, Helion deu a ordem para que fosse anunciado a todos os pedreiros livres que trabalhavam em Reims que comparecessem a uma reunião extraordinária que se realizaria no próximo dia, após a jornada habitual de trabalho, para a revisão das obras da catedral, pois a data da visita dos bispos e dos senhores patrocinadores da grande obra se aproximava. Helion teve o cuidado de procurar o bispo de Reims para pedir-lhe permissão para a reunião, no que foi prontamente atendido, e usou de toda sua educação para descartar a presença de uma comissão de clérigos e do próprio bispo na reunião. O senhor há de compreender, é uma reunião de rudes pedreiros que lá estarão apenas para discutir medidas, ângulos, abóbadas, posicionamento de andaimes, etc., explicou Helion. Já sei, mestre Helion. Discutirão sobre os segredos e os mistérios de sua corporação. Se assim prefere chamar, eminência. Um dia ainda descobrirei esses tão guardados segredos. Quem sabe um dia o senhor se inicie em nossa corporação. Não seja irônico comigo, mestre Helion. Desculpe-me, eminência, ajoelhando-se e beijando a mão direita do bispo. Retiro o que disse, foi imprudente e desrespeitoso de minha parte. Não acho que tenha sido desrespeitoso. Aliás, eu admiro em muito a Corporação dos Pedreiros Livres, sua organização e, principalmente, os belíssimos frutos de tão árduo trabalho. O que me incomoda, e digo-lhe mais, a todos os clérigos, incluindo aí Roma,
são esses segredos invioláveis que guardam. Posso lhe assegurar, Eminência, que nada de pecaminoso neles está contido. E por que não os revela? São segredos da arte de construir acumulados há milhares de anos. Nossa subsistência como corporação de homens livres depende da manutenção desses segredos. Você os revelaria em confissão a um santo padre? Não vejo, Eminência, por que um santo padre se interessaria em saber como usar um maço, um cinzel ou como desbastar e polir uma pedra bruta. Você disse que são tradições milenares. Por certo, dentre tantos segredos que ocultam, há conceitos pagãos de outras religiões, de outros deuses. Não me espantaria em deparar com algumas heresias dentro de sua corporação, mestre Elion. Naquele momento foram interrompidos pelo jovem Gustav que, após reverenciar seu superior, cumprimentou efusivamente Elion. Que bom estar aqui, mestre Elion. Eminência, em sua presença gostaria de parabenizar tão competente arquiteto e todo o seu grupo por desenvolverem um trabalho maravilhoso em nossa catedral. Chegaria a dizê-lo perfeito. Acredito que nunca os trabalhos foram executados com tantos detalhamentos e rapidez. Estávamos conversando justamente sobre isso quando você chegou, Padre Gustav, disse o bispo. Senhores, lamento muito, mas tenho que dar andamento aos trabalhos da catedral. Obrigado pelos elogios. A única coisa que posso falar é que essa obra foi projetada por Deus. Nós, pedreiros, somos apenas fiéis e devotados servidores que, humildemente, acatamos todos os desígnios da Santa Madre Igreja por meio de seus clérigos. Isso nos faz sentir profundamente agraciados pelo Senhor Pai do Universo, em participar da construção de sua morada na Terra. Belas palavras, mestre Elion. É sempre bom falar com o Senhor. Vá e que Deus o acompanhe. Que sua reunião de amanhã seja profícua. Só lhe peço mais uma coisa. Pois não, Eminência? Faça nossa Catedral de Reims ser a maior e a mais linda de todas. Conte sempre com a minha fidelidade, Eminência, ajoelhando-se novamente em sinal de profundo respeito à autoridade clerical. Assim que Elion se retirou, o bispo dirigiu-se a Gustav. Respeito muito o mestre Elion, mas não posso assegurar que ele seja de minha total confiança. Às vezes penso em entrar em contato com Paris para que aqui venha um visitador do Santo Ofício. Você sabe, Gustav, podemos estar muito próximos de pecadores e, mesmo assim, não conseguir reconhecê-los. Gustav permaneceu calado. Quando Elion se recolheu em seu leito, depois de um dia estafante como aquele, o céu estava salpicado de estrelas, sugerindo que o próximo dia prometia ser de total luminosidade, cenário ideal para a luta que se aproximava entre o bem e o mal. A notícia da reunião extraordinária correu por toda a cidade e, por certo, chegara aos ouvidos do demo. Elion, naquela quente e úmida noite, fechou todas as portas e janelas, com exceção de uma que estava perfeitamente defronte às torres da catedral, deixando-a entreaberta. Beijou suas meninas, que há muito estavam adormecidas, e recostou-se em sua amada Claire, que, para a sorte do velho, porém saudável e viril pedreiro, fez menção de apenas querer dormir após um longo e árduo dia de trabalho doméstico. De forma compenetrada, o mestre dos arcos rezou mais uma vez pedindo proteção a Deus para sua família e para toda a corporação. Rogou para que Deus compreendesse suas boas intenções e que jamais fosse interpretado como protagonista de um ato de desrespeito ao Pai Eterno. Demorou a adormecer, mas quando o fez foi de forma profunda, e seu ronco trouxe o habitual incômodo às suas 4 lindas e delicadas mulheres. Em meio a sonhos perturbadores e intrigantes, por volta da meia-noite, Elion foi despertado subitamente por Heloise, Sophie e Valérie. Elas correram para a cama dos pais, após terem sido bruscamente acordadas por um exuberante clarão, acompanhado de estrondoso trovão de um raio que acabara de atingir uma das torres da catedral, seguido de uma chuva torrencial. Isso fez com que Elion e sua esposa fossem obrigados a se levantar para reforçar as janelas e as portas e tentar conter as inúmeras goteiras que ninguém imaginaria que pudessem existir na casa de tão competente mestre dos arcos. Elion, incrédulo e visivelmente abalado ao presenciar tão avassaladora tempestade,
acompanhada de um raio que fez sair fumaça das gárgulas mais altas da torre norte, convenceu-se naquele momento de ter recebido um recado trazido pelas forças descomunais e incontroláveis da natureza. O diabo, o príncipe das trevas, indiscutivelmente já tinha descoberto seu plano e estava pronto para o confronto. Só restou a Helion fazer o sinal da cruz por 3 vezes e reunir sua preciosa família, acomodando-a carinhosamente na cama do casal. Talvez fosse aquela sua última noite em família. O dia amanheceu, e os olhos de Helion ainda persistiam abertos desde o dia anterior. Quando os sinos anunciaram 5 horas da manhã, Helion saiu de casa e deparou-se com um dia chuvoso, com o céu completamente ocupado por grossas e escuras nuvens que, apesar dos ventos constantes, não se moviam para qualquer direção. Ele, o coisa ruim, é muito mais esperto e poderoso do que eu poderia imaginar. Sou um perfeito idiota, resmungou, em voz baixa, o desalentado mestre arquiteto, metido a caçador de demônios. Helion foi o primeiro a chegar à catedral naquela manhã cinzenta. O desafortunado aprendiz que chegou logo em seguida foi recebido com uma inesperada missão, ordenada de forma ríspida, vinda do sempre polido mestre, agora irritado e visivelmente consternado. Vá atrás do mercador Anuar. Procure-o onde estiver e traga-o aqui. Para ganhar tempo e poupar trabalho, comece procurando pelos aposentos da casa de Madame Albertine. Cerca de 1 hora depois, Helion e seu restrito grupo de intrépidos enfrentadores do sobrenatural, postados à frente da catedral, assistiram à chegada do simpático mercador. Com seu corpo esguio e ágil, correndo e saltando entre as poças d'água, encoberto por avental de um raro tecido impermeável, protegia-se da forte chuva que atingia implacavelmente toda a região de Champagne. Acalme-se, meu amigo. Minhas humildes desculpas, vinha falando em voz alta o competente decifrador dos mistérios das estrelas, dos planetas, do Sol e da Lua, mas não das chuvas e dos ventos. O que faremos agora? Perguntou Thomas. Após entreolhar todos os 5 cúmplices e mirar aquele infindável céu carregado de nuvens, Helion sabiamente respondeu: aguardaremos as horas passarem, só isso. Qual a sua opinião, Anuar? Faço minhas as suas palavras, meu sábio amigo. Durante todo o dia, Helion tentou inutilmente comandar os trabalhos da catedral com normalidade, pois, com frequência, era interrompido pelos irmãos de ofício que queriam saber dos motivos da inusitada reunião. Contrariando seus planos iniciais, Helion resolveu ser claro no que pretendia. Em primeiro lugar, a assembleia daquele final de tarde seria para discutir e estipular novas jornadas de trabalho que, a seu ver, deveriam prosseguir além das 6 horas da tarde durante os meses de verão que se aproximavam. Seria uma grande oportunidade para acelerar as obras da catedral. Em segundo lugar, seria o momento oportuno para capturar o temerário que ousava bisbilhotar os trabalhos da corporação. Com sua habitual sabedoria e contagiante retórica, explicou que só com a união de todos os obreiros que trabalhavam em Reims seria possível, finalmente, desmascarar o intruso, fosse ele quem fosse. Demonstrou com convicção a cada um dos irmãos que não acreditava em hipótese alguma que o intruso fosse aquele que muitos julgavam ser. Helion convenceu todos a irem à reunião, dando a sua palavra e a sua honra que não era o diabo quem vinha tirando o sossego da corporação dos pedreiros. Pela primeira vez em toda sua vida de pedreiro livre, Helion foi perjuro. Mas só ele sabia disso. A guilda dos pedreiros livres trabalhava rigorosamente até pouco antes do início do anoitecer. Não só ela. Todos os trabalhadores associados ou não a uma guilda tinham esse hábito. A vida cotidiana transcorria bem, de modo confortável e, de certa forma, aprazível durante a divina claridade dos dias. A noite sempre foi temida e evitada por todos, sem exceção. As trevas representavam o desconhecido, o poder do mal, a moradia de maus espíritos, o inferno, o diabo. Ao princípio do anoitecer, as pessoas já tinham retornado às suas casas. Os trabalhadores, cumprido suas rotinas de trabalho,
As famílias já estavam todas aconchegadas e protegidas em seus lares e torciam para que de lá não necessitassem sair. Era à noite que uivavam os lobos, que os morcegos davam seus rasantes, que os olhos das corujas refletiam a lua, que os gatos negros rondavam as casas e que cavalos trotavam pela cidade, trazendo no lombo imponentes, reluzentes, porém vazias armaduras de bravos cavaleiros mortos nos campos de batalha. Como era fácil ouvir gargalhadas de bruxas vindas das florestas mais próximas, gemidos de crianças sendo roubadas por maus espíritos. Como eram aterrorizantes as noites! Quando o manto negro do noturno colocava-se sobre o horizonte, ofuscando os raios de sol, o temor pelo mundo das trevas aumentava gradativamente na cabeça de todos e alcançava seu máximo quando as 12 badaladas dos sinos da catedral anunciavam a chegada da tão temida e famigerada meia-noite. Meia-noite simbolizava a soma de todos os medos humanos. Era o limite inalcançável da inteligência, da coragem e da fé. Representava o oculto, o momento satânico da transformação de virtudes em vícios, de qualidades em pecados e em paixões incontroláveis e inconsequentes. A derrota sistemática do bem pelas forças implacáveis e noturnas do mal. Meia-noite não era um momento para ser presenciado. Quando os sinos anunciaram 6 horas da tarde, subitamente, toda Reims foi tomada por uma grande ventania, que fez os chapéus caírem das cabeças dos homens, as roupas estendidas no varal saírem voando ao sabor dos ventos, as janelas e as portas baterem ininterruptamente, e as árvores vergarem-se. Mas o inesperado é que todo esse vento, que durou cerca de 1 hora, levou para longe todas aquelas nuvens, abrindo espaço no céu para que os raios de um sol ainda alto cintilassem em todos os telhados úmidos das casas da cidade. Uma onda de euforia tomou conta dos 7 destemidos pedreiros que saíram pelas cercanias da catedral, convocando todos os obreiros para o início da reunião. À medida que os pedreiros iam entrando, recebiam uma grande tocha apagada e iam se posicionando ao largo da imensa catedral. Enquanto isso, o sol caminhava lentamente ao seu ocaso. Hélion começou a reunião agradecendo a presença de todos e, de forma discreta, sinalizou ao irmão mestre de cerimônias que cumprisse o que tinha sido acordado previamente. O mestre de cerimônias e mais 3 irmãos, todos munidos de um incensador, dispuseram-se a espargir aquela fumaça de odor característico por entre as colunas do lado norte e do lado sul da catedral. Hélion pediu o silêncio mais profundo de todos até que tudo fosse completamente incensado. O ar quente daquele começo da primeira noite de verão ajudava a fumaça a subir rapidamente aos pontos mais altos da catedral. Alguns minutos se passaram e Hélion, acompanhado dos irmãos que estavam mais próximos ao altar-mor, ouviu o efeito daquela fumaça sobre o temerário intruso. Um contido, porém inconfundível espirro. O plano de Hélion começara a dar certo. Ao perceberem que o som veio do clerestório, justaposto à primeira coluna do lado norte, junto à capela radial, os 4 irmãos, portando os incensadores, aproximaram-se e, juntos, conseguiram fazer com que uma grande quantidade de fumaça alcançasse e impregnasse todo aquele ponto da catedral. De repente, ouviu-se mais um espirro, depois mais 2, seguidos por um acesso de tosse seca, característico das gargantas irritadas e ressecadas. As centenas de olhos dos aflitos e temerosos pedreiros dirigiram-se ao alto da primeira coluna do norte, quando, por fim, todos avistaram uma sombra de um ser miúdo, tossindo sem parar. Muitos juravam que estava cuspindo fogo, outros viram seus inconfundíveis chifres, mas tudo eram trevas a obscurecer a verdade. Naquele momento, Hélion fez o sinal para que o irmão telheiro abrisse totalmente a porta do lado sul. Ao abri-la, um poderoso raio de luz atravessou obliquamente toda a catedral em direção ao abside e ao altar-mor, atingindo o grande espelho de origem egípcia que, habilmente manipulado pelo irmão mestre de alicerces, fez o feixe luminoso ser refletido ao clerestório, incidindo exatamente sobre as dilatadas pupilas do intruso.
deixando-o cego e desnorteado por alguns momentos, o suficiente para desequilibrá-lo enquanto tossia e espirrava intoxicado pela fumaça do incensador. Todos viram quando aquele pequeno corpo caiu cerca de 10 pés sobre o andaime mais próximo, que se postava ainda a uns 35 pés do chão, levantando uma grande quantidade de poeira. Sabendo previamente o que fazer, Thomas e mais 2 irmãos partiram para sua arriscada missão. Elion, percebendo que os últimos raios de sol já perdiam suas forças para iluminar o interior da catedral, ordenou no momento adequado: "Irmãos, acendam suas tochas. Por favor, todos, sem exceção. Necessitamos de ajuda de cada um de vocês para derrotarmos o nosso inimigo que, covarde como é, insiste em se esconder nas trevas. Vamos todos ao seu encalço. Não vamos deixá-lo escapar desta vez." À medida que aquelas centenas de tochas foram sendo acesas, um espetáculo de luzes e de sombras, jamais imaginado, começou a acontecer dentro da catedral. Logo que os 3 mais destemidos dos irmãos chegaram ao topo do andaime, gritaram: "Ele não está mais aqui, procurem-no! Não o deixem fugir! Nada temam, estamos todos juntos!" Uma procura frenética e minuciosa por todos os cantos, os espaços e os vãos da catedral, protagonizada pelos integrantes da Corporação dos Pedreiros Livres, cada um munido de uma luminosa tocha, ocasionou um inusitado jogo de luzes e de sombras, que parecia levar vida aos santos, aos anjos e a todas as imagens da catedral, fazendo-os participar daquela impetuosa luta contra os terríveis poderes do desconhecido. Só Gerhard não participou. Ficou ajoelhado de cabeça baixa e queixo sobre o peito, rezando sem parar. Thomas chegou à conclusão de que o diabo, além de não ser tão grande, havia se ferido ao cair. Os rastros no chão empoeirado mostravam pequenas proporções de um pé direito descalço e um traço contínuo à esquerda, que levavam a um canto escuro de onde não poderia sair. Thomas fez sinal para os outros 2 obreiros começarem a cercar o demônio. Usaram novamente o incensador, fazendo com que o intruso das trevas espirrasse. O medo tomou conta de cada um dos 3 obreiros, mas não havia mais como recuar. Era naquele momento ou nunca. Pularam sobre aquela criatura e a enfiaram dentro de um largo e resistente saco de couro, fechando-o imediatamente com uma resistente corda. Desceram os andaimes segurando o infeliz que não parava de se debater dentro do saco. Todos, com suas tochas, formaram lado a lado um grande círculo, pois sabiam que somente juntos e acompanhados de muita luz poderiam enfrentar o desfecho daquela situação. Elion fez questão de se aproximar e ele mesmo abrir o saco, ainda que isso lhe custasse a vida. Ao meter a mão direita dentro do saco de couro, agarrou com impetuosidade aquele que durante semanas aterrorizou toda uma corporação de homens feitos, forjados na pedra bruta. Lentamente, Elion foi retirando o intruso do embornal e, para surpresa de todos, surgiu um franzino e frágil garotinho, aparentando não ter mais que 10 anos, que insistia em se debater. Mas a mão direita de Elion, segurando firmemente seus cabelos, impossibilitava-o na sua tentativa de fuga. Todos perplexos e incrédulos permaneceram em total silêncio. Entreolharam-se muitas vezes. Os mais diversos pensamentos passaram por suas cabeças em um verdadeiro redemoinho de incertezas. Elion, com toda calma, perguntou ao garoto quem ele era e não obteve resposta. Insistiu mais uma vez e nada. Thomas, não dispondo da calma e da tolerância de Elion, falou em tom agressivo ao menino: "Fale logo, ou lhe dou a surra que você merece." "Calma, Thomas," interrompeu Elion, que, dirigindo-se ao menino, interpelou-o novamente. "Diga-me qual é o seu nome." "Eu não tenho nome." "Como assim? Todo mundo tem um nome." "Eu não tenho nome." "Quem são seus pais?" "Eu não tenho pais." "Você é órfão?" "Sou." "Onde você vive?" "Nas ruas, nas florestas." "Como o chamam?" "Petit." "Como ousa importunar nossos trabalhos? O que quer de nós?" "Quero ser um de vocês. Eu quero ser um pedreiro. É só isso." "Pois vá embora daqui, Petit. E jamais ouse nos importunar novamente. Você não pode imaginar como castigamos as pessoas que insistem em bisbilhotar nossos trabalhos. Vá e não volte. Nunca mais. Para o seu próprio bem.
falou de forma convincente e grave Elion. O pequeno garoto saiu da catedral claudicando lentamente e cruzou com Anuar, Heidrun e Zohad ao sair pelo pórtico sul. Indignação, vergonha, frustração e também alívio tomaram conta de todos os obreiros que ali estavam e participaram daquela inimaginável caçada a um terrível e temerário habitante das trevas, o qual existia, na realidade, somente nas mentes fracas daqueles rudes e ignorantes pedreiros. Os cabisbaixos trabalhadores se preparavam para voltar às suas casas ou ao abrigo dos aprendizes, quando Elion pediu a atenção de todos e suplicou para que mantivessem acesas todas as tochas. Após um profundo suspiro, iniciou: "É imperioso que eu diga algo a todos vocês, queridos e destemidos irmãos, antes que voltemos aos nossos lares." E continuou a falar: "Meus irmãos, já há alguns séculos, empenhamo-nos para fazer da união indissolúvel dos nossos esforços pessoais uma grande e poderosa corporação, capaz de enfrentar todas as formas de tirania que porventura nos ousem afligir, explorar e principalmente cercear nossa liberdade. Sempre lutamos com resignação e com determinação contra essas terríveis forças. Temos conseguido vitórias sistemáticas nas últimas décadas, o que vem a nos inspirar e motivar para prosseguirmos em nossos propósitos." Depois de uma pequena pausa, fitando todos que lá estavam, Elion prosseguiu: "Porém, há um tipo de opressão que tem a extraordinária capacidade de esfacelar nossas mentes e nossos corações, limitando nossas aspirações e enfraquecendo os alicerces de nossas convicções morais e espirituais. Meus irmãos, estou falando do medo. O ser humano jamais será verdadeiramente livre se ele viver sob a tirania do medo. Ser derrotado pelo medo é viver sob a apatia da desesperança. Deveríamos sempre enfrentá-lo e derrotá-lo, norteando nossas vidas pela bem-aventurança, pelo otimismo e pela fé." Batendo o punho cerrado da mão direita sobre a palma da mão esquerda, Elion falou enfaticamente: "Somos eternos reféns de nossos medos. Tudo o que somos e a forma como agimos vem dessa condição de total subserviência. Temos medo de viver, de morrer, de adoecer. Temos medo do que não existe, daquilo que apenas imaginamos que possa existir. Temos medo da mentira e, sobretudo, da verdade. Temos medo até da felicidade e da alegria. Mas o pior dos medos, o medo daquilo que não existe, nós enfrentamos aqui, hoje, nesta noite. Tudo o que aqui aconteceu deverá se tornar memorável para nossa guilda. Ouçam-me. A partir deste momento, a noite e toda a sua obscuridade não trarão mais medos e receios para nossa corporação. O eterno e inerte conformismo no qual nos acomodamos há séculos, impedindo-nos de questionar e desvendar tantos mistérios, não limitará mais nossas aspirações e nossas ações. Se necessário for, trabalharemos do meio-dia à meia-noite, ininterruptamente, do zênite ao ocaso. A partir de hoje, as obras de nossa corporação não se vergarão jamais a qualquer tipo de opressão e de tirania, principalmente aquelas provindas das trevas da nossa própria ignorância." Naquele dia 21 de junho de 1292, quem viu a Catedral de Reims nos instantes que circundavam a meia-noite, deparou-se com algo inusitado. Os vitrais que originalmente foram projetados para captar a luz do sol para o interior da catedral estavam naquele momento único emanando aos céus a luz provinda de todas as tochas seguras pelas mãos dos obreiros, causando uma mágica e pulsante resplandecência que rompia a escuridão de toda a cidade. Dentro do templo, unidos em uma inquebrantável união, os integrantes da Guilda dos Pedreiros Livres, embevecidos com as palavras de Elion e iluminados pela razão, tinham acabado de marcar uma grande mudança nos costumes e nos destinos daquela corporação. Elion foi o último a sair da catedral e, ao defrontar-se com as estátuas dos anjos sorridentes, teve a nítida impressão de que seus cativantes sorrisos, que sempre distinguiram aquelas obras entre as centenas da catedral, estavam mais largos e seus semblantes mais alegres.
como se aqueles mensageiros de Deus tivessem concordado com tudo o que acabara de acontecer. Por certo, sorriam, cheios de contentamento por terem os pedreiros iluminado ainda mais aquele templo sagrado, afastando para longe as trevas do medo e da ignorância. Assim que atravessou a rua e cruzou a pracinha defronte à catedral, Elion deparou-se com os 3 mercadores. Anuar, aproveitando-se de seu conhecido senso de humor, disse a Elion: "Respeitável amigo Elion, se você tivesse me dito que era aquele garotinho que estava querendo capturar, teria-lhe arranjado um brinquedo e uns doces típicos de minha região. Com certeza teria sido muito mais fácil." Naquele momento, Heidrun e Zohad esforçaram-se para não rir perante Elion, o que poderia ser constrangedor. "Por favor, meus amigos, só lhes peço uma coisa: guardem segredo de tudo o que presenciaram esta noite. Confiem em nós, querido amigo." No dia seguinte, Elion foi chamado à presença do bispo de Reims, que lhe perguntou sobre a reunião e a revisão das obras após a chuva forte do dia anterior. "Posso assegurar-lhe, Eminência, que o sistema de vedação da catedral é praticamente perfeito, porque mesmo com aquela chuva torrencial, só detectamos uma goteira, a qual já foi vedada." Com providencial objetividade, respondeu Elion: "Senhor Elion, só mais uma questão." "Pois não?" "Creio que o senhor possa me esclarecer sobre algo surpreendente que constatei ao visitar a catedral esta manhã." "O que seria, Eminência?" "Diga-me, senhor Elion, quem acentuou os sorrisos dos anjos nos pórticos frontais sem a minha permissão?" perguntou o bispo de forma autoritária. "Por que, Eminência, não ficou de seu agrado? Diga-me, pois, sou o responsável por essas obras", respondeu Elion. "Ficou excelente. Tenho certeza de que se tornarão esculturas famosas em nossa catedral. Nunca vi nada igual. Não é também sua opinião, mestre Elion?" "Só posso concordar com Vossa Eminência." "Parabéns ao senhor e a todos os seus obreiros. Vocês são realmente iluminados." "Grato, Eminência. Transmitirei a eles as suas generosas palavras."